E aí, cults, como que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao 12º episódio do seu podcast cultural Arte em Fala. E hoje aqui, de uma forma muito especial, estamos com o pessoal da websérie 3 é Pá. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Carol, seja bem-vinda, Carol. Obrigada, esse podcast Rafael. é um prazer. Pela oportunidade. Tá bom, a gente já fez um trabalho junto. Sim. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Felipe, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Tá bom? E o Ronald. Obrigado, seja bom rever você de novo. Já conheço o Ronald, sim. a mais ali do pessoal da agência, né? Agência da Rosana Rosana. Guzmão. É um prazer ter todos vocês aqui. Como que começou esse projeto? Fala para quem ainda não pôde assistir. Eu soube que está na segunda temporada. Sim. Segunda ponto zero, né? 2.0. 2.0, não é isso? Sim. Você vai explicar melhor. E como foi quando que iniciou toda a ideia antes da primeira? Fala um pouco do projeto como um todo. Você hoje é produtora, né? Sim, Você exatamente. escreveu, roteirizou, Dirigi e atua. Exatamente. E o Produção Felipe, independente, né? E o Felipe e o Ronald são os atores, né? Isso. Depois a gente vai perguntar do personagem, vai? Felipe é assistente de direção também. Ele quebra um galho lá. Todo mundo é o Sim, Severino, né? exatamente. Mas fala um pouco de como que nasceu isso. Sim. Se foi muito antes, né, das gravações da primeira temporada, enfim. Então, na verdade, nasceu entre 2016 e 2017. Eu tinha uma companhia de teatro aqui em Campos, que hoje não existe mais, mas a companhia de teatro Cassi Artes. E aí eu tinha essa ideia de fazer um projeto. Foi quando eu comecei a escrever o 3 é Pá, que ainda não sabia que seria o 3 é Pá, mas basicamente seria a história de uma menina que decide dividir o apartamento com 2 rapazes. E aí, através da convivência, acaba nascendo um relacionamento não convencional, Sim. entre 3 pessoas, onde amor e amizade andam juntos, porém em caminhos diferentes. Então, eles não são um casal, mas acaba nascendo um sentimento ali entre os 3. Por isso o 3 é Pá, Sim. que a gente não sabe muito bem explicar. Então, nasceu assim, né? A primeira temporada nasceu mais com uma pegada teen. Então, a gente tinha um público muito teen ali no YouTube, quando lançou. Era uma comédia romântica. Mas, com tudo que o tempo foi passando e a gente foi conquistando uma audiência maior no YouTube, a gente percebeu uma mudança no nosso público. Onde a gente saiu do público teen e foi conquistando um público adulto. Então, a gente foi percebendo que o nosso público eram pessoas ali de 18 a 34 anos. Então, junto com, claro, também com o amadurecimento, né? Tanto do projeto como também dos personagens em si, a gente fez essa transição da comédia romântica para o drama. Então, hoje a gente traz muito mais a questão da dramaticidade do que é a vida adulta. Então, já é a fase adulta dos personagens, né? Como se fosse isso. Mas começou assim, como uma comédia romântica para o público teen. Era uma malhação do YouTube. Sim. Rebelde do YouTube, seria basicamente assim. E assim, eu não... A segunda temporada eu tô sem tempo de acompanhar. A primeira eu acompanhei, mas o que eu vi da segunda... mudou bastante. Sim. Mudou bastante. Tudo. Mudou bastante ali. Não, mas é isso também. Na verdade, se a gente for acompanhar as séries, Sim. né, tem todo esse escalonamento, assim, né? Da questão Exatamente. da maturidade do público. É claro que eu não sei exatamente o que tem no seu coração, se vão ter 3, 4, 5, 10 temporadas, né? Porque normalmente essas séries maiores de 8 temporadas é assim. Sim. Se você for olhar o início, por exemplo, eu gosto de Friends, mas eu só vejo da quarta temporada pra frente. Sim. Porque as 3 primeiras eu acho muito sem graça, sabe? Sim. Ó, quem não gosta de Friends, bom sujeito não é. Eu sempre falo isso. E temos bastante pessoas que não gostam de Friends, né? Pois é. Então, eu não vou tocar em polêmicas, né? Sim. Mas assim... Não, mas o Assiste podcast é pra legendado. isso, é pra dar corte. Então. É pra dar... Mas, realmente, com tudo que foi passando, a gente viu esse amadurecimento em tudo. Em questão de roteiro, elenco, produção, atores. E todo mundo. Eu tinha 17 anos quando eu escrevi a série. Então, a gente começou com 17 anos. Hoje eu já tenho 26. Então... teve um amadurecimento também da minha parte, a história, Sim. enfim. E produção independente, a gente sabe que todos os desafios que enfrenta, Difícil. né? Então, a gente foi melhorando o áudio, foi melhorando captação, a gente foi aumentando a equipe, conseguindo profissionais cada vez melhores. Então, hoje a gente conta aí... Nossa equipe não é grande, né? A gente fala que todo mundo é severino, todo mundo faz de tudo. Até na hora de colocar os créditos, eu brinco, eu fico... Gente, eu vou tirar meu nome aqui, pelo amor de Deus. Porque senão fica muito repetido ali. Mas, assim, hoje a gente tem uma equipe tanto de elenco muito bom. Nós temos 11
fixos no elenco. Depois você pode falar de todos aí. Fora as participações todos, tá? especiais que a gente tem. Então, todos são artistas locais, artistas campistas. A gente tem muita gente, como o Felipe, por exemplo, que é da licenciatura de teatro no IFE. Então, é uma galera de peso mesmo, são pessoas muito boas e que faz toda a diferença. E são voluntários, né? Como eu falei. Sim, sim. É uma produção independente. Então, eu acreditei primeiro no projeto, eles acreditaram depois, embarcaram comigo e acabou virando um sonho de todo mundo. E hoje todo mundo... Hoje são quantas pessoas, são quantos atores, atrizes? São 11? Eu acho, meu Deus, esquecendo alguém. Mas eu acho que são 11 fixos. E a gente tem as pessoas que entram, por exemplo, participação especial. Tem gente que entra depois do 5º episódio. Mas fixos mesmo são 11. Só para causar barraco entre os Exatamente. Entra, causa um caos, separa um casal, vai embora. Aí volta na outra temporada. Isso quando... aí. Sempre tem. Sempre, né? Sim. Felipe, fala um pouco como que foi para você, como que a Carol te convidou, como que é para você estar, né, fazendo parte do elenco. No Fora do Ar, que a gente viu que você é um severino também, ajuda em outras coisas, mas fala um pouco aí de você, né, sobre a sua história e como que você entrou, né, nesse projeto, nessa websérie 3 é Par. Bem, eu sou Felipe Rangel, estudo no IFE, sou licenciando em teatro e foi através do meu curso mesmo que eu cheguei até a Carol. Uma pessoa literalmente mandou uma mensagem pra mim no falecido Facebook, falecido pra mim. Uma polêmica aí. Polêmica. É isso aí. Que me mandou uma mensagem falando assim, olha, tem uma websérie e estão precisando de 2 pessoas pra fazer figuração, personagens rápidos, assim. Aí eu falei assim, ótimo, não tô fazendo nada, né? Sim. Não tenho prova pra entregar, não tenho trabalho pra fazer, eu vou atrás. E aí, eu mandei mensagem, acaba que a Carol pede pra me encontrar um determinado dia pra gente fazer esse teste, e aí eu pego o personagem, pego o texto, vou fazer o teste, e acaba que ela fala assim, olha, mudei de ideia. Você faria esse outro personagem aqui? Aí eu falo assim, tá, faço. Sem saber quem era o outro personagem. Eu estava pronto pra fazer Bandido 2. Não tinha nem nome. Não tinha nem nome, era Bandido 2. Era Bandido 2. Tava pronto pra fazer o Bandido 2. E acaba que o Max entra na minha vida e eu abraço a oportunidade de fazer digamos, um vilão na série. Então, isso chega e como a Carol bem falou, tipo, era um sonho dela e acaba que se torna um sonho coletivo mesmo. E aí eu abracei a ideia, tanto da websérie como de forma geral, quanto também o audiovisual. Eu sou um ator de teatro que me arrisco no audiovisual agora. Mas, então era um duplo desafio, tanto um personagem tão interessante que ela escreveu, quanto entrar para esse meio que não era muito a minha vibe, que eu sou o artista do palco mesmo. Sim. E aí acaba que o audiovisual também me chama atenção durante esse processo. Muito legal. Hoje você descobriu quem é o Bandido 2? Descobri. Ah, tá. Não, e hoje ele era o Bandido 2, virou um dos protagonistas da série, um dos 3. Bandido 1. Bandidão. Sim. Ronald, mesma pergunta do Felipe. Como que foi para você? Como que foi o processo de chamado, né? De convocação para você fazer parte do elenco, né? Do 3 é Par. E fala um pouco da sua história, até antes também disso, que você, no caso, é modelo, mas também é ator, né? Isso, então, eu comecei, né, eu sempre gostei da área da arte em si, em geral, e comecei no ramo da moda. Entrei para a agência Rosana Guzmão, fiquei durante 9 anos agenciado lá, você acompanhou também um pedaço, né? Sim. E através da agência que eu conheci a Carol. Na verdade, ela foi minha professora de teatro na agência, então com o meu desempenho, aquela correria lá do teatro, a emoção, ela sentiu que eu tinha um potencial. E ela acabou me fazendo o convite. E eu mais que depressa aceitei, né? Dava o meu melhor nas aulas, mostrando meu talento para ela. E acabei encantando. Então, foi com isso que surgiu o convite. E eu logo imaginei assim, poxa, é um ponto para mim iniciar minha carreira de ator ali. Fora que eu já tinha começado também um curso livre de teatro aqui no campus, né? No Teatro de Bolso. Então, ter o audiovisual, para mim, seria essencial. Como está sendo agora, tipo, um marketing muito bom. E em relação à Carol em si, é só falar que ela é uma pessoa maravilhosa. E o projeto é incrível, como o Felipe também falou. Todo mundo abraçou a causa, porque
a gente que é ator da cidade não tem muitos privilégios. E a gente criar, montar, ajudar ela a conquistar esse espaço hoje, sem ter nenhum recurso de ninguém, é muito válido pra gente. E tá um projeto super bacana, muito bacana mesmo. E a gente tá dando o nosso melhor e daí pra frente é só sucesso. E já é e será mais ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então você falou, né? Fez uma retrospectiva de como que foi e tudo mais. Aí a primeira temporada foi gravada em qual ano mesmo? 2017. Tá, aí vamos partir para a segunda temporada. Conta como que foi. Foi tranquilo para você no enredo, né? Naquilo. Você já tinha escrito, no caso, as duas ou você só tinha escrito uma e depois você escreveu outra? Não. É importante essa pergunta. Na verdade, também. meu processo criativo ele é bem assim estranho, é um pouco diferente. Sim. Por exemplo, o nosso último episódio ainda não está finalizado, não está escrito. Todo mundo pergunta, e aí, o que vai acontecer nessa nova temporada? Eu falo, então, tudo pode acontecer, porque ainda não... Vocês estão soltando aos poucos ou já está tudo lá não, e só falta o último? Só falta o último, mas a gente vai soltando um por semana. Sim. É um por semana que a gente solta. Mas assim, a segunda temporada ela não estava escrita, até porque a primeira a gente não conseguiu, como estava muito no início, a gente tinha muita dificuldade em questão financeira mesmo, de manter o projeto. Então, teve muito intervalo entre um episódio e outro. A gente não conseguia manter essa constância semanal, apesar de que no início eram só 3 atores, então hoje são 11. A gente não conseguia manter essa constância, então teve esse intervalo muito grande. Mas, contudo, que teve a demanda, a gente começou a ter um bom número de visualizações. Pessoas não só de Campos, mas do Brasil inteiro começou a acompanhar a gente no YouTube, pessoas de outros locais. Então, com essa demanda, a gente viu a necessidade, vamos fazer uma segunda temporada. Sim. E principalmente por conta dessa transição de público, do público teen para o adulto. Então, a gente, já no final da primeira temporada, dá para perceber que a gente fez uma mudança ali de enredo, que foi na entrada do Max. Então, a gente dramatizou mais, saiu um pouco da comédia romântica, a gente trouxe sequestro, cativeiro, enfim. Sim, teve uma coisa mais, assim, adulta. E aí, a segunda temporada, a gente começou a gravar em 2019 e veio a pandemia. Nossa. A gente gravou 2 episódios, e aí veio a pandemia, parou tudo, ninguém podia sair. E aí, mais uma vez, a gente teve que interromper. Mas gravou e lançou ou gravou e guardou? Não, a gente já tinha... Já tinha publicado. Já tinha publicado. Lançado, sim. A gente já tinha 2 episódios publicados, e aí parou. E a gente não conseguiu mais gravar. Inclusive, a gente tinha cenas gravadas dos outros episódios, mas ficaram todos incompletos. Tanto que a gente tem cena que nunca foi ao ar. Cena gravada. Tem que lançar, gente. Tem cena. Tem que gravada. lançar. Pena que o vídeo show não existe mais, gente, pra tá... No trailer pra tá oficial lá, tem pô. muita cena que ninguém nunca viu, porque ficou incompleto os episódios, porque não grava na ordem, Sim. né? A gente não tem essa ordem pra gravar. Então ficou incompleto, e aí a gente teve que se reinventar, né? Passou a pandemia, eles mesmos estavam um pouco assim, e aí, volta, não volta? E eu mantendo o mistério, mas sem saber também, no meu coração não tinha acabado. Né? Eu Sim, queria sim. voltar, mesmo sabendo dos desafios, dos gastos, né? Como o Ronald falou, a gente não tem patrocínio, então tudo sai do nosso bolso mesmo, na guerrilha, 100%. Então, mesmo sabendo dos desafios, e aí eu fiz até um modelo de convite, mandei para todo mundo, assim. E aí falei, vocês aceitam continuar contando essa história? Eu mandei para cada um. Sim. E aí a galera toda aceitou, e a gente voltou a se reunir, voltou às preparações. A gente ficou quase 6 meses só de preparação de elenco. Então, a gente se encontrava, batia texto, né? Trabalhava as técnicas, conexão com o personagem, enfim, pra a gente voltar numa temporada que aí a gente já não quis voltar com a segunda temporada que começou. E sim fazer um 2.0, Sim. que seria realmente algo novo. E a gente colocou o nome do Reencontro. 3 é pau, Reencontro, porque de 2020 pra cá, né, já foram 3 anos. Sim. Então, foi uma fase dos personagens mais adultos. Então, o que aconteceu nesse período? Mas esses 2 episódios não tem conexão? Tem. Tem, né? Tem conexão. Entendi. Então, tem conexão, porém, o tempo passou. Então, na série também passou. A gente não tocou nesse assunto da pandemia, mas na série o tempo também passou. Então, para onde que foram aqueles personagens? O que aconteceu? Como que cada um tá vivendo? Então, eles já estão mais velhos, cada um tem seus próprios conflitos, tem seus obstáculos, né, internos e externos. Então, essa temporada 2.0, a gente está tratando a dramaticidade do que é a vida adulta. Então, a gente traz muitos temas que são considerados tabus para discutir na sociedade. Então, a gente aborda temas como alcoolismo, aborto, sexualidade, relacionamento abusivo. Enfim, tem muita coisa. Só assistindo, tá? Para saber, 3 é pau, Reencontro no YouTube. Isso aí. E como que tá lá no YouTube?
3 é pá. Websérie 3 é pá. Né? Em todas as redes sociais é a mesma coisa? 3 é pá websérie, pra ser mais... Websérie. Exato, 3 é pá websérie. Mas colocou 3 é pá, nós somos os únicos até agora Não no YouTube. Não é uma brincadeira com a pandemia, né? Mas é como se fosse a greve dos roteiristas que tem em Hollywood, né? Que dá uma parada e você... E a gente teve que retornar, e para não voltar igual, a gente se reinventou e fez esse reencontro. Sim, fala um pouco dos personagens. Qual o personagem que dentro de você fala, não, esse aqui... Ou talvez você nem tenha, mas tem algum que você tem aquele... aquele apreço maior? Pela Rafa, né? Que é a minha que é a sua, não, fora a sua. A Rafa, sim. Não, mas assim, eu particularmente, eu gosto bastante dos personagens. Mas assim, os dois que estão aqui, eles não... a Rafa, Max e... Thomas. Mas os dois não estão aqui hoje por acaso, além deles serem atores excepcionais, são meus amigos, e também são dois personagens que eu gostei muito de escrever, e ainda gosto. Porque o Max, ele começou com vilão, e agora ele tá na fase de... Ele tá se redimindo. Sim. E aí veio o Thomas e tomou o lugar dele. Um bom moço agora. E assumiu o lugar dele de verdadeiro vilão da série, que as pessoas ainda não descobriram. Só que o dele já... Tem muita história pra trás que a gente ainda não pode contar, mas que só vai ser descoberto de verdade quem é ele no final. Então, são dois personagens, assim, com muitos altos e baixos, dois personagens não confiáveis, que ninguém pode colocar a mão no fogo por nenhum dos dois, nenhum dos três. Nem o Max, que tá começando a ficar bonzinho, pode confiar. Exatamente. Vai que ele vira casaca de novo, né? Mas eu tenho um apreço por todos, assim, mas... Os dois que estão aqui, realmente, a Betina também é uma personagem que ela não tá aqui, mas é a Clara Abreu, não sei se você... conhece, a atriz aqui de Campos também. Eu gosto muito da personagem dela, é uma personagem muito forte, apesar de ser ela que está nesse relacionamento abusivo, ela que... Fala um pouco sobre os outros também. Enfrenta essas situações, então a personagem dela, ela vive um relacionamento abusivo, só que ela é uma pessoa muito forte. Ela é muito livre, ela não aceita, né, que mandem nela, que falem o que ela precisa fazer. Isso ela é até parecida com a Rafa. Porém, ela acaba, né, como todo mundo, fazendo uma escolha errada e acabando num relacionamento que não era para estar. Sim. Então, é um personagem também muito bacana. Tem o personagem do Bernardo, que é um dos protagonistas, que é o Simon, que não tá aqui. Ele começou na primeira temporada, porque a primeira temporada começou com Rafa, Bernardo e Lipe. Lipe hoje já não faz mais parte da série. E aí, Maxwell assumiu esse terceiro posto ali dos três. Mas não era um personagem dele? Não. Ah, tá. Não era. Ele só assumiu porque são três, né? Protagonistas, e a gente sempre tá nesse triângulo. Então, se você assistir a série, você vai ver que tem muitos triângulos amorosos, não é só um único. Então, são vários triângulos e, assim, cada tentativa de relacionamento a dois é interrompida por um terceiro. Por isso, 3 é par. Seja um terceiro elemento, seja uma situação, um conflito ou uma pessoa. Mas tem uma terceira coisa ali que sempre atrapalha. Então, o Bernardo, né, ele estava nessa convivência não convencional entre os três, mas ele também enfrenta problemas de alcoolismo. Ele hoje está namorando, mas ainda tem esse vai e volta com a Rafa, que é a minha personagem. Sim. Então, a Rafa, no último episódio, acabou de descobrir que está grávida. Tô dando um super spoiler aqui para quem não assistiu. Mas... Exclusivo? Exclusivo, mas é porque já foi ao ar. Mas a Rafa acabou de descobrir uma gravidez, né? No último episódio que a gente soltou. E que não sabe de quem é. Ela é sabe, ela sabe. Não, mas o público não sabe ainda. O público sabe de quem é. Vai saber. Só que o pai não vai saber. Porque eles estão separados e ele agora já está em outro relacionamento. Eles que não sacana, se dão hein, bem. Max? Pô, eu tô chutando. Não foi o Max. Não sou eu. Não é o Max. Sou um personagem bom agora. Um bom moço. É um anti-herói. Exatamente. E aí ela vai ter que lidar com esse conflito, né? Porque a Rafa, ela é muito livre. Então, ela nunca quis nada que prendesse a ela. Tanto que ela sai da casa dos pais, onde ela tem todo o luxo, para ir morar com os meninos numa república. Então, quando ela se vê entre uma gravidez, né, que a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, ainda mais sozinha, que ela não quer de jeito nenhum contar pro pai, e agora ela vai se ver nesse impasse. Eu tenho ou não? E aí a gente vai estar acompanhando, né, até o final da temporada, para saber, né, se vai vir o Bentinho, né, que a gente apelidou de Bentinho, já tem nome, ou não. Mas tem muito personagem, assim, bacana. Tem o Cadu, tem a Mariana, Soraya, Ricardo. É porque são bastante, mas cada um tem seus próprios conflitos. Sim. Todos os personagens estão no meio de conflitos e todos precisam fazer escolhas. Tanto que o slogan dessa temporada é certo ou errado, a escolha é sempre sua. Então, não cabe a nós julgar a minha escolha, a escolha dele ou a escolha dele. E todo mundo acaba fazendo escolhas
certas ou ou erradas. erradas. Exatamente. E sofrendo as consequências Das próprias das escolhas, próprias né? escolhas. Exatamente. Alguns aceitam, outros não aceitam, né? Sim. Muito legal, interessante. Como artista, qual a sua... Claro que isso também eu vou estender, enquanto vocês vão pensando também. Qual que é a sua dificuldade, assim? Você como artista, hoje no caso atriz, Sim. você tem também... Você trabalha hoje como artista, só como atriz, né? Você faz alguma outra coisa dentro da cultura em si ou não? Sim, atriz, diretora e roteirista. Sim, eu tô sim. dentro dessas... Fora o palco, assim, você faz alguma outra coisa? É, Sua profissão hoje é essa? Você faz alguma outra coisa? Sim, eu tenho uma agência de marketing. Sim. Então, hoje eu tenho aqui estratégia criativa, Uhum. que é o meu trabalho fora a arte, né? Porque até então, hoje eu não consigo viver só de arte ainda. Então, acredito que pensando como artista, acho que essa é a maior dificuldade de todo mundo no início, viver de arte. Sim. E é o sonho de todo mundo. Eu quero viver apenas de arte. Apesar que hoje eu defendo que é importante você também ter mais de uma opção, você expandir os horizontes. Então, o marketing entrou na minha vida e me mudou também como artista. Uhum. Tanto que essa produção, né, o ator-produtor, que inclusive é um projeto que em breve eu quero estar trazendo mais sobre, é justamente isso, para a gente não esperar as oportunidades. Então, eu sempre fui de criar as minhas oportunidades. Sim. Eu já tenho projeto de filme escrito, enfim, então sempre gostei de me produzir e o marketing veio, por mais que seja uma área comercial. Para alavancar mais ainda Exatamente. esse potencial que você tem. Saber se vender também como artista. Uhum. Mas a maior dificuldade, eu acho que é essa, é conseguir viver mesmo da arte, oportunidade no mercado. A gente sabe que existe, né, muitos pós e contras, existe os seus preferidos em muitos lugares. Sim, sim. Felipe, e você? Fala para mim. Você é aluno hoje, né? Falta quanto tempo, no caso faculdade, né, licenciatura e tudo mais. Quanto tempo que falta? Qual a dificuldade que você sente? E não só em relação à série, não, como um todo mesmo, você como artista, pessoal. Qual a maior dificuldade que você encontra, que você vê dentro da cultura, seja de campus, região, enfim? Bem, eu vou ignorar a pergunta do quanto tempo falta para a faculdade, porque isso é um assunto delicado. Se você é universitário, você sabe disso, você vai me entender. Sim. Tempo é relativo pra gente. Mas eu acredito que existam várias dificuldades no meio cultural, no meio artístico dentro da nossa cidade e também nacionalmente falando. Mas eu vou olhar pra mim nesse momento para responder isso. Uhum. Eu comecei a fazer teatro em 2009, em um projeto social. E eu vivi muito tempo fazendo teatro infantil. Minha paixão é a contação de história. Minha paixão é ver crianças sorrindo. E aí acaba que foi difícil eu sair desse lugar, das pessoas conseguirem me enxergar também como um ator. O ator, ele pode fazer tudo. Claro. Então, quando eu quis sair, quis me experimentar e quis testar um outro tipo de teatro, um teatro que não fosse voltado para o público infantil, eu tive certas dificuldades, assim. Um de conhecimento e outra de aceitação das pessoas, porque sempre me viam como o menininho do bichinho, o contador de história ali, aquela criança e tal. Então, isso foi uma maior dificuldade. E depois, por você ser novo. Campos é um polo, é um berço de artistas incríveis. Isso... O seu programa está aí mostrando o quanto artista a gente tem aqui na cidade e o quanto merecem valorização. Porém, Campos também Campos está mudando o seu cenário artístico. Muita galera, muita gente nova está chegando nessa cidade e está fazendo com que a cidade seja dela também. E para isso, algumas portas não vão ser abertas facilmente. Principalmente para essas pessoas que não são de Campos, mas querem fazer da terra do chuvisco a sua terra também, para plantar o seu e colher suas oportunidades. Sim. Então, eu consigo ter um diálogo muito bom, assim, abertamente com artistas locais de outra geração. Mas eu não consigo enxergar essa facilidade para outras pessoas que estão chegando agora, os mais novos. Então, choque geracional também existe no nosso meio artístico. Não, sem dúvida. Então, eu acho que essa é uma dificuldade, assim, que eu enfrentei e que eu vejo a galera enfrentando. Por mais que eu esteja nesse campo faz um tempo, eu consegui já me dar bem nesse quesito, mesmo que tenha sido difícil para mim. Mas eu entendo que as pessoas entenderem que os novos também têm algo a dizer, Sim. É diferente.
E é difícil. É como a gente estava falando um pouco fora do ar, assim, né? Campos, literalmente, eu vou falar exatamente a palavra que me veio à cabeça. De forma assustadora, a gente tem muito, né, artistas aqui em Campos. Né? Escritores, né? Atores, atrizes, grafiteiros, artistas circenses. Esses dias, uma pessoa, né, muito competente, mais da velha guarda cultural, me perguntou assim: Rafael, não estou achando, cara, artista circense aqui em Campos. Falei, cara, eu gravei antes de ontem com um que está completamente disponível, né? Sim. E quando eu falei, eu falei assim, pô, não conhecia. E, repito, volto a dizer, uma pessoa extremamente competente, muito conhecida no meio cultural, mas não conhecia o Jota. Uhum. E, de alguma forma, eu acho isso positivo para o artista, que vai ser conhecido, mas me dá um pouco de tristeza também, sabe? Porque tem muita gente, cara. Né? Como eu falei também com vocês, né? A gente aqui, eu estava começando a ver, né, convidados do samba, no caso aqui de Campos, quando eu fui ver, tem muita gente do que eu achava que tinha. Sabe? E eu nem estou falando em número porque pode ser que tenha até mais. Sim. Nem quis falar para não falar, você errou. Não quero nem... mas tinha muito mais, sabe? Então, concordo 100% com o que você falou. Eu acho que também como artista, né, escritor e tudo mais, né, eu sinto que até essa galera das antigas, que são mega valiosos para que a nossa cultura tenha chegado ao ponto que estamos hoje, né, mas, assim, todos abrir também um pouco a mente de que está na hora de um sangue novo e de dar oportunidade aos novos que estão chegando aí, sabe? Sim. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Eu acho, tipo assim, essa fala, ela não quer dizer que as gerações passadas não são importantes. Pelo contrário. Nem um pouco. Eles fizeram com que Campos se tornasse o polo cultural que é hoje. Sem dúvida. Existe uma licenciatura em teatro nessa cidade por causa dessas pessoas que não estavam no ambiente acadêmico, mas estavam produzindo cultura e precisaram se capacitar. Sim. Então, é por causa deles que existe um curso de formação de professores em arte aqui nessa cidade. Porém, também é necessário entender que as novas gerações também têm algo a dizer. A geração passada, sabe muita coisa que a gente não sabe. Sem dúvida. Mas a gente também sabe muita coisa que eles precisam ouvir. Sem dúvida. Então, essa é uma troca que eu acho que está acontecendo em algumas camadas, alguns espaços. Recentemente, eu estive no Santa Paciência e eu vi um espetáculo incrível de uma autora campista, com um elenco todo campista, e você via gerações do teatro ali, ó, brincando juntas, assim, trocando em cena de forma formidável, e tinham 2 gerações incríveis ali em cena. Então, a gente perceber que esse diálogo pode ser grandioso é só privilégio e é só acréscimo pra gente. Não, sem dúvida. E antes de passar pro Ronald, cara, uma outra coisa também, o quanto que tem de artista que até conseguiram já uma certa fama, né? Que são de Campos e estão fora de Campos. Sim. Sabe? Sim. Que saíram daqui. Então, eu acho que a cultura da nossa cidade, e vocês também com a websérie estão aí também para dar esse recado, né? Não à toa que melhorou a qualidade, vocês prezaram por isso, né? Tanto da primeira para a segunda, né? O 2.0 reencontro, enfim, né? De se venderem, né? De se venderem também como artistas campistas e falarem, cara, olha só, estamos aqui, estamos batalhando de forma independente. Infelizmente não chegou, né? Ainda algum empresário, né? Que falasse, opa, vou ajudar vocês, etc. E tomara que talvez aí depois desse episódio isso aconteça, né? A cultura da nossa cidade precisa e muito, por isso que já vou falar dos patrocinadores, precisa e muito de pessoas que acreditem na cultura. Sim. Porque, assim, tem muito, mas muito artista que precisa ser mais divulgado e, assim, artistas que estão literalmente escondidos. Talvez por uma falta de oportunidade para estar falando numa capa de um jornal, numa nota em um jornal e tudo mais. Então, a gente ainda vai falar mais ainda para encher a bola de vocês, que vocês estão fazendo um trabalho bom. Ronald, fala agora um pouco aí você. Então, basicamente, os meus amigos aqui já falaram tudo, né?
Então, só para complementar, eu acho que essa parte de ter oportunidade é importante, sim. E a questão de todos que vivem da arte, eu acho que se fizesse uma união entre todos eles, eu acho que seria bem bacana. Porque tem muita gente que já explodiu de campus, que tá lá fora e que, tipo assim, não dá a mínima importância para as pessoas que tem aqui. Tudo bem que não é, eu vou puxar, não é questão de puxar, mas dá um crédito. Poxa, ó, é lá da minha cidade, olha que trabalho incrível. Sim. Poxa, eu cheguei aqui hoje, eles também podem chegar. Sim. Então, acho que é um trabalho de formiguinha. Se você for falando, fulano também é muito bom, olha o trabalho de fulano. Acho que isso ajuda muito, isso conta muito. Eu penso assim, né? Mas nem todo mundo pensa assim. Como o grupo todo pensou em ajudar a Carol no projeto dela e a gente tá aí hoje, amando o projeto, arregaçando as mangas para poder alavancar. Só que nem todo mundo pensa dessa forma. Vocês têm... Desculpa, te cortei? Não. Ah, tá. Vocês têm uma... Você, no caso, né? Que você que nasceu de você e tudo mais. Você tem... É só para efeito de informação mesmo, não precisa nem falar, não. Sim. Mas você tem um número do que é necessário para se produzir um episódio, uma temporada? Tenho. Tem, né? Tenho. Porque, gente, eu quero falar com você. Produção, Em média, assim. patrocinador ali, ó. Quero falar dos patrocinadores aqui do podcast e eu encho a bola deles porque, assim, como artista, eu sei o quanto que não é fácil, né, produzir cultura, né, em nossa cidade, principalmente de forma independente, né, que é o caso deles, que hoje o meu não é mais independente, porque graças a Deus, né, tiveram pessoas que acreditaram e deram as mãos, né, e quero mandar um grande abraço para o pessoal do Colégio ProUni, né, que está comigo desde o primeiro episódio. Obrigado, Amanda, obrigado a todos os alunos, obrigado às diretoras. Já estamos aí para produzir um episódio dentro do colégio com os artistas, os alunos, né, que são hoje artistas, para estarem também divulgando a obra deles. Quero mandar também um grande abraço para o Júnior Martins, lá da Super K Veículos. Muito obrigado também por você estar nos ajudando desde o início desse podcast cultural. E o Vicente, grande parceiro, né, da Fox Treinamentos. Fox Treinamentos é uma empresa que oferece cursos para quem quer trabalhar embarcado e para aqueles também que já trabalham de forma embarcada, se atualizar nesses cursos aí que são obrigatórios e novos cursos. Então, muito obrigado também ao pessoal da Fox Treinamentos. E para terminar, que nesse episódio a gente tem também mais um patrocinador, que é o MX3. É uma agência, né, de comunicação e marketing que entrou como patrocinador deste episódio. É isso que eu queria falar, sabe? Sim. Porque é interessante, vocês podem não perceber, mas vocês estão sendo vistos. Porque eu lá, na minha panfletagem, né? Sim. Virtual, eu falei e tudo mais. E quando eu falei quem era o próximo, no caso o 12º, falei de vocês, ele falou, rapaz, eu vi um. Ele falou assim, eu vi um e quero patrocinar. Primeiro, né, o episódio deles, e dependendo a gente senta e vê, né, outros episódios. Então, literalmente, foi essa a fala dele. Nossa. E para mim. Tá vendo? Então, assim, não é uma mensagem que eu quero passar. Não desistam, sabe? Sim. Não desistam. Eu sei que é complicado e a gente está aqui para se ajudar. E é o que eu falo. O slogan, né? Quando eu falo o seu podcast cultural, isso aqui é de vocês. Né? O podcast aqui é de vocês. Quando vocês lançarem a 3ª temporada, vocês podem voltar para falar. Né? A gente não está terminando, não, gente. É só para vocês entenderem. Não está, assim, para falar, porque, assim, esse grito que vocês deram, né, é algo que eu também tinha e por isso que o podcast nasceu. Para tentar dar voz a essas pessoas que não estão tão conhecidas e, né, se Deus quiser, não pelo episódio, não pelo podcast em si, mas que os empresários, as pessoas conheçam, os empresários também abraçem o projeto de vocês.
né? Exatamente. Eu acho que é um espaço, assim, muito importante para a cultura aqui da cidade, porque uma coisa que eu percebo muito é que a gente tem muita facilidade de olhar para fora. Então, a gente sempre valoriza quem vem de fora, os artistas de fora, e parece que a gente fecha os olhos para os artistas locais, para a cultura local. Então, tanto que hoje, quando a gente faz uma análise, assim, que tem como analisar o nosso público ali, lógico que tem pessoas daqui também, mas a gente tem muito público de outros estados. Sim. Então, pessoas de outros estados e muitas vezes, como o Ronald falou, a gente tem que quase que meio que implorar, curte, compartilha, que no início a gente sabe como Não, é difícil. eu também imploro o né? tempo A gente inteiro. tem que quase que implorar. Então, assim, eu acho que é importante esse espaço aqui justamente para isso, para a gente começar, como é o Arte em Fala, a dar voz mesmo para essas pessoas e trazer essa visibilidade, porque com certeza traz muito. Então, como a gente está falando aqui desde o início, tem muito talento aqui escondido. Então, acho que se a gente fosse inteligente, a gente aproveitaria e daria valor agora. Eu sempre falo isso. Não espera ter sucesso ou explodir ou sair daqui para poder valorizar. Né? Porque muita gente também é assim, a pessoa saiu, foi para fora, explodiu, agora eu vou valorizar, eu vou fazer convite, eu vou colocar no jornal. Então, por que não valorizar agora que está começando? Para quando a pessoa estiver lá, olhar para trás e falar assim, olha, essa pessoa aqui acreditou em mim. Sou grato, Sou né? grato. Eu, pelo menos, aonde eu vou, eu levo o nome de todos que estiveram comigo ali desde o início. Sim. Eu falo que eu ainda eu só dei um passinho, mas quanto mais longe eu for, se Deus quiser, todos nós ainda vamos muito longe, eu nunca vou esquecer de quem me deu a mão lá atrás. Eu não vou esquecer desse episódio aqui que a gente veio, esse espaço que você deu pra gente. Então, acho que isso é muito importante, a gente valorizar desde o início. Porque fazendo sucesso ou não, mas com certeza vai fazer, a gente vai ter esse sentimento de obrigada por você ter acreditado em mim, olha aqui onde a gente chegou junto. Olha aqui onde a gente foi com o seu apoio. Vocês fizeram isso acontecer também. Então, não, é por aí. E assim, cara, é interessante... há 2 episódios atrás, isso, porque o programa é gravado, gente, eu tenho que entender, né? Há 2 episódios atrás a gente teve aqui o grafiteiro Kenny Kiliaken Scott. O Kenny, ele falou, em cima disso que você falou, o Kenny chegou para mim e falou assim, eu perguntei a ele a referência que ele tem no grafite, né, na área dele. Aí ele falou, uma pessoa, eu falei assim, cara, e o Cobra? Cobra é aquele que faz aqueles desenhos lá no Rio de Janeiro, ali no porto, ali, ali perto do Aquarrio. Enfim, é um cara mega, né, assim, principalmente em São Paulo, mega conhecido. Eu falei, ele não é sua referência? Ele falou assim, cara, mas eu tenho uma crítica. Aí eu, opa, ele até brincou, vou ser cancelado. E aqui a gente também fala abertamente. Ele falou, Rafael, é um cara espetacular. Se ele vier em Campos, eu vou tirar uma foto com ele, vou falar que o trabalho dele é muito bom e tudo mais. Mas eu só não vou aceitar que Campos traga ele aqui e pague 30 mil vezes mais do que ele pagaria a mim. Então, essa questão da valorização. É uma crítica, ele não criticou o Cobra, né? Mas é uma crítica que, assim, infelizmente, né? Existe isso. E, repito, nada contra. Eu não vou também acreditar que a companhia de vocês tem que ganhar a mesma coisa do Circo de Solé, se vier em Campos. Sim. Não é isso. Mas se tem condição de trazer o Circo de Solé em Campos pagando, sei lá, 200 mil reais, por que não dá um valor que seja justo a vocês? A crítica dele, para mim, eu assinei embaixo. Sim. Que é exatamente isso. Né? Nada contra. Cobra é maravilhoso. Circo de Solé é maravilhoso. Mas e os artistas aqui, né, de Campos? Eu acho que é por aí. Sim. Né, Felipe? Falou tudo. E... Você tem mais alguma coisa, Carol, para falar? Fiquem à vontade, cara. O lugar é de vocês. A gente já, falta um tempinho ainda. Sim. Mas o espaço é de vocês aí, cara. Pra vocês falarem o que vocês quiserem. Fala mais sobre a série. Não, eu fugi uma pergunta, não lembrei agora. São 11. Fala o nome, tipo, o ator é X e o personagem é Y. Fala aí um pouco aí. Tem. Vamos começar com quem tá aqui para eu lembrar, por favor, me ajuda. Eu esqueço o nome dos meus alunos. Eu fico, gente, me perdoa. Mas, então, eu sou a Carol Cerqueira, eu interpreto a Rafa na websérie. Felipe Rangel, que interpreta o Maxwell, mais conhecido como Max. Ronald Oliveira, que interpreta o Thomas, o nosso antagonista, o vilãozão dessa temporada. Tudo. A gente tem o Nathan Silva, que faz o Peter. Temos que hoje é o vilão. Ele vai tentar. Ele tá em processo. Ele sempre vai tentar acertar. Ele tá em processo. Ele tá errando, tentando acertar. Né? Ele tá com um pé no céu e um no inferno, vamos dizer assim. Né? A gente tem o Simon Nani, que é também
da primeira temporada, que quem faz é o Simon Nani e o personagem é o Bernardo, né, da primeira temporada. Deixa eu fazer uma vírgula. Você como produtora e como atriz, às vezes você se confunde com o personagem? É uma pergunta para cada um. Como assim? Confundindo os... Do seu jeito com o personagem. Na verdade, isso aí muita gente pergunta isso para os atores. Ah, sim. Entendi. Né? Você pega alguma coisa do personagem, alguma coisa sua é do personagem, talvez você não Sim. possa falar também. Na verdade, eu falo que a gente sempre aprende um pouco, né, com personagens. Então, tem personagens que são muito parecidos com a gente, tem personagens que são completamente opostos. Então, quando eu escrevi a Rafa, eu falei assim, nossa, ela é totalmente diferente de mim. Porque a Rafa, ela é fria, a Rafa é ignorante, a Rafa é aquariana, Carol é emocionada. Você tem contra alguma coisa, Aquariana? Tenho um preconceito. Mas nada contra, não quero me envolver em polêmicas. Eu sou aquariano. Não quero me envolver em polêmicas. Mas assim, aquarianos são conhecidos como mais frios, mais desapegados. Carol, não. Sim. Carol é 100% emocionada. Carol é bondosa. Então, até estilo também de roupa. A Rafa é totalmente... Ela gosta de roupas largas, estilosas. Ela tem um jeito mais machinho. Eu já tenho um jeito mais menininha. Então, assim, questões físicas, assim, de comportamento, a gente é muito diferente. Mas quando a gente começa a estudar a fundo, principalmente em questões de necessidade do personagem, a gente acaba encontrando muitas coisas parecidas. Talvez essa não sou eu. Mas em determinadas situações, eu ajo como a Rafa. O que precisa acontecer na minha vida para eu ter um comportamento igual ao dela? Ou o que precisa acontecer com a Rafa para ela talvez ter um pouquinho da doçura da Carol, ela demonstrar um pouquinho mais de afeto. Então, não tem como. Sempre um personagem acaba tirando um pouquinho da gente, a gente puxa um pouquinho dele. Eu falei, gente, eu vou ser mais aquariana a partir de agora, que é um presente. Então, tem essas questões, sim. A gente acaba pegando um pouquinho de cada lado. Vai, Felipe, você. Eu acho que eu tenho um pouco do Max em mim e eu tenho graças ao trabalho que foi feito antes da minha atuação, que foi o trabalho da Carol de escrever esse personagem. O Max, ele é muito mais confiante do que eu sempre fui, assim. Então, dar vida a um personagem com uma confiança que eu sempre quis ter, pra mim foi sensacional. Eu não consigo negar, tipo assim, eu sou Quando a Carol me fez convite para fazer a websérie, um dos meus primeiros medos foi: eu sou muito diferente do que a galera tá acostumada a ver no audiovisual. Como assim, Felipe? Muito diferente. O outro protagonista da websérie era um cara padrão de quase 2 metros de altura, forte, tatuado. Ele era o galã. E entra eu, que sou completamente diferente do estereótipo que já se havia estabelecido dos personagens masculinos, por exemplo, da websérie. Sim. Então, quando eu encontro com o Max, eu encontro uma oportunidade de fazer com que seja político mesmo, que não seja politicagem a minha presença ali. Então, meu corpo fazendo um personagem que também tem destaque relevante na história, tanto quanto um corpo padrão, para mim isso foi sensacional. Então, eu aprendi a confiar mais em mim, no que eu posso, com a confiança exacerbada do meu personagem. Então, eu acabei pegando esse lado bom do Maxwell pra mim, que é a confiança, assim. Por muito tempo eu duvidei do que eu posso fazer e de que lugares eu poderia estar, culturalmente falando, e depois socialmente falando, assim. Por ser um corpo de uma pessoa gorda, eu emagreci nesse processo da websérie e tudo mais, mas... então, ter essa confiança foi primordial pra mim. Eu aprendi também a, às vezes, ignorar algumas pessoas falam. O Maxwell, ele entra uma coisa aqui, ele faz o que ele quer e sai. Então, eu aprendi a ignorar alguns comentários, assim. Sim. E ser um pouco mais ácido. Sim. Muito bom. Então, Ronald. o Thomas, basicamente, tem um pouquinho do Ronald também. Não vou dizer que é 100%, mas porque entre os personagens ali, eles brigam muito dizendo que é quase totalmente o Ronald, mas não é. Tipo, tá sendo bem um desafio muito forte em algumas partes do personagem, porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu gosto muito da pessoa, eu choro à toa. E o meu personagem, ele tem um pouco de frieza. Ele é muito rude às vezes, ele tem um jeito mais bruto de agir. Não que eu não tenha, eu
Tenho às vezes, mas não sempre como o meu personagem, que o tempo todo tem que estar ali naquele patamar assim, você tem que estar sempre superior e não pode cair. Então é um desafio e eu também tô levando um pouquinho pra vida, pra algumas pessoas assim em geral, Sim, né? sim. Que a gente precisa levar. Basicamente é isso. O último episódio, quando que vai pro ar? Escreve logo isso. Então, é um episódio por semana. Sim. E o último tá programado pra ir na última semana de janeiro. É logo ali. Porque Sim, são 11 episódios. sim. Então, é um por semana. A última semana de janeiro, provavelmente é o... Porque o último tem parte 1 e parte 2. A gente sempre faz assim. Então, porque geralmente fica bem maior o último, dá Sim, uns sim. 40 minutos. Então, muita emoção. Esperem coisa assim de cinema mesmo, aquilo que vocês só estão acostumados a ver em novela das 9. A gente vai trazer pro YouTube. Sim. Então, vai ter perseguição, vai ter, enfim, bastante coisa. E só finalizando aqui rapidinho o nome dos personagens, para depois Sim. ninguém me matar, né? Que eu esqueci alguém. Mas, assim, além do Terminei com o Peter, né? Aí tem a Clara Abreu, que interpreta a Bettina. Tem a Elza Peter, que faz a Mariana. Tem a Iva Youssef, é Youssef que fala? Youssef, o nome dela é chique. A Iva Youssef, que faz a Soraya. Tem o Caio Josefa, que faz o Cadu. E o João Nascimento, que faz o Ricardo. Esqueci de alguém? Não, personagem fixos, né? E o Cadu? Porque o Cadu tá meio... O Cadu. Então, o personagem do Cadu, ele é justamente o namorado tóxico da Bettina, né? Que faz a Clara Abreu. Então, a gente, nos primeiros episódios, você ainda não chegou a assistir, mas a gente já consegue perceber um pouco desse lado tóxico dele, então o ciúme em excesso, e ele tem... Só no teaser já deu pra ver que tinha alguma coisa tem ali, alguma cara. Por isso que eu tô coisa ali, perguntando né? dele. E eu conheço o Caio também. Sim, enfim. então eles têm uma coisa, é um relacionamento aberto que os dois têm, porém, da parte dele, ele pode, ela não. Sim. É um pouco assim. Então, ele é muito tóxico, ele vai começar ao longo dos episódios, vai se mostrar cada vez mais agressivo com ela. Então, a gente vai ter um episódio... A partir do 6, ele já vai, né, alterar cada vez mais o tom de voz, que a gente sabe que essas situações, às vezes, começa com um tom de voz mais elevado, depois começa com o objeto sendo jogado no chão, até que acaba indo para agressão física. Então, a gente vai mostrar todo esse trajeto. E já dando mais um spoiler, vai ter essa cena, a gente já gravou, ficou uma cena, assim, muito forte de ser gravada, mas a gente sabe que a arte imita a vida. Então, muitas pessoas passam por isso todos os dias. E como a Bettina vai terminar, a coragem que ela vai precisar ter depois de passar por isso, acredito que vai inspirar muitas mulheres que talvez possam passar pelo mesmo. E a gente sabe que talvez seja por medo, muitas vezes medo da própria solidão. Às vezes não é nem medo do outro, Sim. mas medo da solidão, medo de ficar sozinha, Tem medo muito... medo de não encontrar alguém, de não ser amada, enfim, a gente sabe que são muitas questões. Então, Ou se acostumar com aquilo ali. Sim. exato. O próximo. É normal, ou não, ele Sim. só tá de cabeça quente, eu que provoquei. Então, a gente tá trazendo isso de forma bem consciente, bem cuidadosa. Todos esses assuntos, assim, são assuntos bem sérios. Por isso, essa fase mais adulta, então, a gente tá trazendo de forma consciente mesmo, porque a gente sabe que vai falar diretamente com o público e a gente sabe que pode ter alguém ali que esteja se vendo e fala, nossa, essa sou eu, essa é a Sim. minha vida. Então, a gente quer, acho que, pra mim, além de, claro, todo o reconhecimento que a gente espera ter pra série, mas se um dia chegar alguém pra mim e falar, olha, através da série de vocês eu tomei essa decisão, ou a série me inspirou a fazer algo, acho que isso é muito gratificante pro artista. Eu me vi em você. Acho que isso é o maior elogio, assim, que o artista pode receber. Não, e é um tema muito atual, necessário. Espero que você tenha grandes inspirações para terminar esse arco aí desse especificamente. Sim. O meu quarto livro fala também sobre relacionamento no caso abusivo, né? Já está escrito, mas vou publicar ano que vem. É Sim. por aí, sabe? Muito, Exato. muito interessante, muito importante. Sim. Muito importante. Terminou os personagens? Daniel Souza, que faz o David, ele fez uma participação especial. E a gente tem o João também, o João Pedro Bessa, que a gente chama de Bessa, que vai entrar logo em breve. Logo em breve não existe, mas vai entrar muito próximo, né? Vai entrar bem próximo, que vai fazer o personagem do Anthony. Sim. Então, vai ser um personagem aí bem importante. E ao longo dos episódios, a gente tem outras participações mais de fixos, assim, são esses. São esses, né? Essa galera. E só um espacinho aqui, um agradecimento também ao João, que é o João Paulo, da Mídia Classe A, que é ele que faz toda a nossa produção, ele que filma, ele que faz a captação de áudio. Ele é o Severino Master. Sim. Então, ele sim. opera 3 câmeras, ele Sim. ajusta áudio de todo mundo, enfim, nossa equipe é assim, é ele. Ele é a nossa equipe, literalmente. Muito então, legal. Pô, obrigada, mandou João. Um abraço aí, João da... Mídia Classe A.
Mídia Classe A. João, parabéns aí pelo trabalho. Grande abraço. Espero que você tenha muitos outros trabalhos a partir desse. Se Deus quiser, terá. Conte comigo, porque daí vier também aí. Espero te conhecer em breve, né? Porque a gente faz bastante trabalho, vai que a gente precisa, né? Né? Vai que a gente precisa. E, para finalizar, qual a última mensagem que você quer passar? Esse episódio foi um pouco diferente, porque nos outros, não que eu não tenha perguntado, tanto que a primeira pergunta foi algo pessoal, mas eu queria muito estar aguçando aí, e vocês fizeram perfeitamente, brilhantemente, aguçando a curiosidade do telespectador para ver a websérie. Então, Sim. é por aí. Mas qual a mensagem final que você tem para passar? Então, primeiramente, queria agradecer, né, mais uma vez, para você pelo convite, pelo espaço que você deu pra gente. E convidar todos vocês, primeiro, para assistir, obviamente, o Arte em Fala. Então, com certeza, é um espaço muito importante aqui para nossa cultura local. E também convidar todos vocês para assistir 3EPAR, o Reencontro, que já estreou no YouTube. Só procurar lá, 3EPAR Websérie. Um episódio por semana, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, se você também quiser assistir a outra temporada para ficar por dentro dos personagens, assiste rapidinho, episódios curtos, 10, 15 minutos. Então, eu sempre falo, e um dia você assiste, você maratona. Sim, Você já se põe por dentro, não julga, né, o nosso copo de long drink vazio na primeira temporada. Eu julguei. Né? Mas na segunda temporada a gente tem até taça, com vinho tem que estar tudo diferente. Exatamente, na segunda temporada a gente evoluiu. Mas assim, espero que vocês gostem e muito obrigada mais uma vez pelo espaço. E nossas redes sociais, 3EPAR, websérie, com spoilers todas as semanas. 3EPAR, websérie. Exatamente, mesmo? Isso aí. Aí, gente, ali tá escrito no Instagram, mas também no YouTube, né? YouTube, TikTok, todas as nossas redes seguem. Falecido Facebook também, que ele falou? Isso. O Facebook, nós não estamos, ele é tão falecido, pra gente também é falecido, nós não estamos lá, mas TikTok, YouTube, Instagram é 3EPAR Websérie. Muito legal. E os bastidores, vai sair quando? De tudo isso? A gente sempre tá postando, já tem make-off lá no canal, a gente fez um baile, inclusive o primeiro episódio já começa com um baile, onde tá todo mundo de máscara. Eu vi lá, pô, todo mundo galanzão. Exatamente, galã. Então, a gente já começou ali com baile, mas assim, os bastidores a gente sempre tá soltando. Em breve a gente vai começar também a soltar erros de gravação, tem muitos. Né, Sim, nossa, são maravilhosos. Exatamente. E até janeiro tem muita coisa ainda para acontecer. São 11 episódios, tá vindo muita coisa por aí, muita reviravolta, muita coisa você vai falar assim, achei que era, mas não é. Então, espero que você ria, chore, se emocione, tenha raiva junto com a gente, porque são todos esses sentimentos. E guarde isso tudo. Faz no comentário depois, quando a série acabar. Sim. Olha aí, mais uma ideia de... Tá vendo? Mais um projeto. Faça no comentário. Sim. Acho que é importante. Vai lá, Felipe. Qual a mensagem final que você tem? Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer também o espaço, agradecer publicamente a Carol pelo projeto, por dar a oportunidade de artistas locais se descobrirem, dar a oportunidade da gente poder mostrar o nosso trabalho, de fato. 3EPAR, ela é boa não porque é só uma produção local. 3EPAR é bom porque ela retrata realidades. A gente, sim, tem uma lente de aumento, sim, a gente exagera em algumas questões, mas a gente está falando da gente com responsabilidade, falando sobre as nossas questões, sobre o que nos afeta. Então, por isso eu acho tão importante essa websérie estar sendo feita, por isso que eu acho tão importante a gente começar também a valorizar produções locais. Então, assistam, fiquem de olho e produzam também seu próprio material. Porque a gente entrou em consenso aqui que precisamos de oportunidade, mas também podemos criar as nossas. Então, é isso. Perfeito. Exato. Parabéns. A minha vez agora, né? Claro. Então, eu Até quero apontado pra agradecer. você. Tá vendo? Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui no programa. E agradecer a Carol também pelo convite. Estou amando fazer parte desse projeto, que é incrível. E convidar vocês para assistir a websérie, porque tem muita coisa para acontecer. E só os episódios que estão lá já é bombástico. E os que estão para vir, meu Deus do céu. Vocês não têm noção da quantidade de segredo, de mistérios que tem. Então é fazer o convite e é isso. Muito bom, gente. Parabéns mais uma vez por todo o projeto. Né? As pessoas... Douglas... Minha produção. Aqui a nossa produção é boa também. Quero dar um recado ali novamente para os patrocinadores.
Chama lá o pessoal, né, da websérie 3EPA. É muito difícil. A gente sabe que a gente passa também por momentos econômicos, às vezes complicados e tudo mais, mas o público que você atinge, né, ajudando um projeto cultural como esse, independente, vai por mim. O alcance é muito maior do que determinadas propagandas convencionais. Estou falando com a mais pura certeza. A gente aqui faz os relatórios, passa para os patrocinadores e, graças a Deus, todos estão muito satisfeitos. Sim. E ainda não sou conhecido, né? E mesmo assim já há uma constância de pessoas que voltam para assistir. Tem toda aquela métrica lá no YouTube que dá para a gente ver que são espectadores constantes e tudo mais. Exatamente. Então, assim, você aí, empresário, né? Hoje não vou pedir pelo Arte em Fala, não. Ajuda a galera aqui da websérie 3EPA, que eles precisam muito. Principalmente o episódio final, que eu estou com vontade já de assistir. E uma coisa muito importante, Rafael, só para que ficou fora, é que também tem muitos festivais, né, tanto nacionais como internacionais, festivais de séries, de webséries. Então, assim, a gente vai se inscrever nesses festivais. Sim. E a gente tem, assim, uma esperança muito grande de que nosso trabalho é um bom trabalho para estar dentro desses maiores festivais do mundo. Inclusive, a gente tem muitos produtores aqui locais que já conseguiram estar dentro desses festivais. Sim. Então, é mais uma forma de visibilidade muito grande, tanto para a série como para quem estiver apoiando também, porque são festivais. Tem o Festival Rio Web Fest, que é o maior festival aqui do Rio de Janeiro. Então, tem Lisboa, tem muitos lugares, assim, que a gente com certeza vai se inscrever. E, se Deus quiser, não falo que a gente vai ganhar, mas pelo menos a indicação a gente vai ter, isso eu tenho certeza. Não, vamos para cima. A gente, como campista raiz, a gente tem que apostar nisso e fazer acontecer. Vocês já chegaram a participar de algum festival ou ainda não? Não, ainda não. Né? Pretende logo depois da segunda temporada? Porque, assim, geralmente a gente só pode inscrever 1 ou 2. Sim. E a gente tem os episódios especiais que a gente quer inscrever, que é justamente o último, que você tá tão ansioso. Sim. Então, como a gente ainda não gravou, a gente tá aguardando. E também tem datas, né, para os festivais acontecerem. Então, mas se tiver algum por agora, a gente inscreve o que já tem pronto. Mas os principais, que já são pro ano que vem, a gente quer inscrever esses últimos, porque com certeza são os melhores episódios da temporada e o melhor que a gente já gravou até aqui, nessas 2 temporadas aí de 3EPA, com certeza. Cara, muito bom. Parabéns aí mais uma vez. Contem comigo aí para o que precisar. Galera, foi um prazer ter vocês aqui conosco nesse 12º episódio. Teremos ainda este ano no 13º episódio estaremos trazendo uma pessoa muito especial. Não vou falar porque a agenda às vezes é complicado, vai que dá alguma coisa, mas o último episódio, no caso do ano, será tão especial quanto esse foi. E se inscrevam lá no canal do Websérie 3EPA ou 3EPA Websérie? 3EPA Websérie. 3EPA Websérie, tá? Se sigam lá no Instagram, TikTok, tudo bonitinho. E empresários, mais uma vez, procurem lá a Carol para conversarem um pouquinho. Vai por mim que vocês vão ter um retorno muito grande de visibilidade, tá bom? Grande abraço, Cultes. Tamo junto e até a próxima.